E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo sobre versões de escrita e hoje para falar sobre um tema muito interessante que está super em voga aí nos últimos anos, que são os cursos de formação de escritores. Tá? Isso surgiu, na verdade, creio eu, né, aqui em Porto Alegre mais especificamente, não faz tanto tempo assim, né? Apesar de que nós temos uma oficina muito famosa aqui em Porto Alegre, a oficina de escritores do professor Luiz Antônio Cis Brasil, o autor reconhecido nacionalmente, né? E que ela funciona, eu creio, atualmente há quase 40 anos. Né? Ela é bem extensa já, ela já teve muitos escritores que passaram por ela, muitas pessoas conhecidas no ramo que escreveram um pouquinho com o Assis Brasil e puderam, enfim, né, se fomentar na carreira da escrita. Tá? Eu não cheguei a fazer o curso de formação de escritores do Assis Brasil. Né? Eu não tive esse ímpeto, pelo menos, nem na época que eu estava na PUC, estudando, né, na época com as minhas duas especializações, o mestrado, porque o meu interesse naquele momento era a parte teórica. Era realmente fazer a análise, fazer a leitura, a discussão, enfim, né, sobre esses materiais. E como eu já mencionei em outros vídeos, né, a minha ideia, né, de desenvolvimento sobre, né, a minha escrita literária, nesse momento ela estava meio balançada, assim, né, ainda não tinha efetivamente o desejo de que tinha que ser gostaria de ser um autor publicado, gostaria de ser alguém que escrevesse para as pessoas lerem de maneira por entretenimento ou por apreciar arte literária ou enfim, coisas do tipo, né? Mas, né, quando eu havia lançado, né, o meu terceiro livro, o Confissões, eu cheguei à conclusão de que talvez fosse necessário fazer alguma coisa de estudo por essa escrita. Né? Eu devia, quem sabe, aprofundar algumas questões, né, que me efetivassem um pouco mais em matéria de escrita literária mesmo, né? Em busca, né, de elementos que facilitassem não necessariamente a minha colocação enquanto escritor, né, mas que me aprofundassem um pouquinho mais sobre a escrita em si. E aí, então no ano de 2015 para 2016, eu resolvi ingressar no curso de formação de escritores da editora Metamorfose. Tá? A editora Metamorfose, naquele tempo, ela era iniciante, né? E o seu diretor, mentor e atual testa de ferro, seu chefe, o senhor Marcelo Spalding, né? Era um escritor que eu já conhecia, né, de outro tempo, já havia principalmente trabalhado com o livro dele em sala de aula, né, com a minha gurizada, em função de que ele tem um trânsito bem bom no público infanto-juvenil. Né? E naquela época ele fez uma proposta de curso que era de 15 meses, né? Cada mês tinha um módulo, né? Que a gente aprofundaria, escreveria, enfim, né? Teorizaria também um pouco sobre esses elementos que foram voltados para a literatura. Então, né, teve módulo, né, de escrita de narração, módulo de escrita poética, módulo de literatura infanto-juvenil, módulo de revisão de linguagem, enfim, né, módulo de editoração, de divulgação do material, coisas que foram super úteis assim para a gente tentar, né, fazer com que a nossa produção literária tivesse um acesso maior entre as pessoas. Tá? Para mim foi super importante a época, né, foi bem relevante em função de que diversas coisas da produção literária eu já tinha feito, mas ao mesmo tempo eu pude descobrir que poderia ter aprofundado ou visto de outras formas, né? Conhecido, né? Revisado, refeito, enfim, com outras condições, o que talvez me tivesse fomentado mais, né? Melhores escolhas e também publicações de maneira diferente. Um caso que justamente entra nisso é o caso do Confissões. Né? Eu comentei com vocês aí no vídeo anterior que o Confissões era um texto que para mim foi bem importante, bem relevante para mostrar como é que era a criação do escritor em si, mostrar como é o caminho de formação de alguém que passa de escrevente para escritor. Mas nessa formação de escritores eu comecei a perceber que, bom, né, quantos escritores de fato fazem isso, né? Quantos vão além da amostragem do seu texto enquanto produto final e mostra como é que foi essa passagem, né, de um canto ao outro do texto. Lá no mestrado, gente, eu estudei uma cadeirinha, né, que falava sobre a crítica genética. E a crítica genética, sim, né, é um estudo, ou é um estudo do ramo literário
que busca identificar, né, essas nuancezinhas, né, esses detalhezinhos do início da escrita da pessoa, desde os seus originais, né? Desde o cara que escrevia em papel, por exemplo, e deixava lá uma marca de tinta, um borro em cima de alguma coisa, e aproveitava isso para a construção de algum personagem, de algum texto. A gente tem várias marcas, por exemplo, dos textos do Érico Veríssimo, se eu não estou enganado, que tinha uns desenhos, umas ilustrações assim colocadas que remetiam a ideias que ele queria colocar em determinados personagens, né? Então, nesses casos, por exemplo, bem específicos de estudo, né, a gente consegue encontrar e perceber essa formação estética, né, essa formação, né, da construção do texto literário propriamente dito, né, ele tem uma caminhadinha que vai lá do princípio e segue, né, para até chegar a um ponto específico em que tu vá, né, levar ao teu texto, ao ponto final do teu texto, né? E aí eu pensei, bom, Confissões é um livro foi um livro que eu gostei de fazer isso, né? Gostei de ter montado, mas talvez ele não fosse exatamente preparado para o público, né? Não tenha sido exatamente, né, um texto que, de forma a cativar o leitor, de forma a trazer algo mais para o leitor, ele talvez não fosse o mais bem elaborado nesse sentido, né? Tanto que quem entra no meu site hoje vê que o livro Confissões é o único que aparece como esgotado, né? Então eu resolvi naquele momento, e também dado esse curso, né, esses estudos novos, deixar de lado um pouquinho essa ideia, dessa formação básica, né, da construção do escritor, e me preparar mais para a construção das versões finais dos livros. E aí surgiu uma coisa bem interessante nesse meio tempo, né? Porque a gente estudava, né, autores que nem o Humberto Eco, que nem, né, o Edgar Allan Poe, né? Conversava bastante, né, sobre obras das literaturas, né, fosse da infanto-juvenil, fosse da literatura adulta, dos textos, né, não ficcionais, etc. E cada uma dessas formas ela tem os seus encantos, né, tem as suas ideias, as suas formulações que fazem então com que a gente possa encontrar caminhos novos, né? Encontrar possibilidades novas de escrita e quem sabe desenvolvê-las posteriormente. E então, né, a partir disso, por exemplo, que os meus livros posteriores ganharam, né, alguma diferença, né? Eles ganharam alguma linearidade um pouco maior, né? Ganharam um pouco mais de critério mesmo na escolha dos textos, né? Na escolha do que ia incrementar esse material propriamente dito, né? Ganhou novas perspectivas de imagem, né? As próprias capas mudaram um pouco, tiveram um outro, um outro critério, né? Para colocação, para exposição das ideias. Os títulos que vieram posteriormente também, né? Eles são um pouco mais, como vou dizer assim, um pouco mais voltados para a premissa de que o todo da história, o todo daquele texto, ele precisa ser, né, justificado, né? Eu creio nisso, pelo menos na construção de um livro, né? A gente não faz nada nele ao acaso. Todo ele tem uma construção, né, em que a gente precise ter a exposição necessária para identificar que, né, ele é um todo único, né? Ele é um todo único e fechado. Então, desde a escolha da fonte que foi colocada, a escolha da capa, né, que foi exercida, né, a montagem, né, dessas partes de material, elas são importantes para que a gente consiga, né, mostrar para o nosso interlocutor que aquele texto é uma obra de arte propriamente dita, né? Não que ela seja, né, digamos, na essência, né? Eu não vou dizer que todos nós que escrevemos ou publicamos somos exatamente artistas, né? Mas todos nós buscamos pelo menos essa realização. A gente tende a encontrar um caminho que possa fomentar, então, essa ideia de que a escrita ela tenha justificativas, ela tenha, né, os seus motivos para existir e para estarem ali naquele momento. Então eu creio que o curso de formação de escritores que eu fiz à época, né, me colaborou bastante nesse sentido e trouxe outras perspectivas, outros olhares então para a produção literária, né? Eu creio que todos nós que escrevemos, um dia, pelo menos na vida, deveríamos dar uma voz para isso, dar uma voz para esse tipo de estudo, para que a gente então procurasse alternativas para o que a gente já faz em busca de qualificações, em busca de que a gente possa qualificar
a nossa escrita na essência. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima.